Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Mas amanhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer quão bom, quão maravilhoso é poder estar aqui com todas as minhas faculdades físicas e mentais totalmente abençoada, porque Ele me deu essa nova oportunidade de renovar mais um dia e principalmente de renovar a minha mente, o meu pensamento. Ele, neste dia de hoje, precisa ser renovado. Para que ele seja renovado, todas as minhas faculdades precisam estar em perfeita harmonia, desde o meu corpo, a minha mente e os meus membros. E é por isso que eu preciso glorificar o Senhor, porque todos estão perfeitamente no lugar. E isto é motivo para que eu glorifique e exalte o nome do Senhor. O resto é a minha parte. Mudar a minha mente, o meu pensamento, olhar para dentro de mim, é a minha parte. Porque a parte mais difícil Ele já fez. Me salvou, me perdoou, me purificou e me curou. Você está doente? Jesus é o seu remédio. Está cansado? Ele te dá força. Está desanimado? Ele te revigora. Mas você está fazendo a sua parte? Leitura diária, concentração, mudando o pensamento, mudando atitudes, olhando para dentro de você? Porque o que não está bem fora é algo que está errado dentro. E muitas vezes não é no corpo físico, mas na mente. Os pensamentos, as emoções, os aprendizados errados que muitas vezes nós aprendemos e queremos levá-los a vida inteira. Eu nasci assim, eu cresci assim, não, eu vou morrer assim. Não pensa isso não. Não é isso que Deus quer que você pense. Pelo contrário, Ele quer pensar, resolver e viver para que você simplesmente obedeça. O Senhor, nesta manhã, Ele tem um recado para mim e para você, para que possamos refletir. Nós podemos até dizer não para Deus, mas haverá um dado momento em que não conseguiremos ir mais. Olha o que o Senhor tem para mim e para você nesta manhã aqui, no livro de Gênesis, o início de tudo. O meu início, o seu início. Esse nós podemos conhecer. O final não. Mas o início sim. E é a partir do início que a minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu ser precisa ser mudado. Gênesis capítulo 32 e o versículo é o 38, 22, versículo 28. Aqui o Senhor vai transmitir um recado para mim e para você, a qual nós iremos meditar no nosso dia. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: Então o homem disse: Você não mais chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Nessa manhã o Senhor, Ele traz para mim e para você a história de Jacó. Um homem que gostava de trapacear. Você sabe o que é trapacear? Enganar. Passar as pernas adiante. Deus está mandando um recado para alguém nesta manhã. Não trapaceie. Não queira passar adiante do processo.
Aguarde. Aprenda a esperar. O que Deus tem para você está na pacificação, na longanimidade de Deus. Deus é longânimo e não tardio. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer na longanimidade dEle. E isso responde a mim e a você muitas perguntas que já fizemos. Espera, confia no Senhor, porque Ele tem o melhor para mim e para você. O Senhor, Ele já mudou o seu nome, Ele já mudou a sua história, mas Ele está entendendo que você tem dificuldade para entender, mas Ele já mudou tudo isso, inclusive o seu pensamento, sua maneira de ser, de viver, e Ele tem muito mais, porque quando Ele olha para você, Ele vê o tamanho da sua obediência. O que Ele diz para você, você não contesta mais, você simplesmente obedece. Mas quando você estava lutando com Deus, achando que venceu, por um dado momento, até você conseguiu prosseguir, mas até o momento, você só está vencendo porque você está obedecendo. Então pare de lutar, pare de questionar, pare de querer saber, porque Deus está trabalhando a seu favor. E Ele está dizendo, não trapaceie. Porque se você trapacear, isso vai voltar para você. Porque a vida é uma semeadura. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Nós vemos isso na história de Jacó. Jacó é irmão de Esaú, filho de Abraão, filho de Jacó. Jacó, e Esaú, esses dois, eles têm uma história muito interessante. Porque Jacó, ele queria ser o primeiro, mas não foi isso que Deus quis. Mas, após nascer, Jacó trapaceou para ser o primogênito. Enganou o pai e, consequentemente, enganou o irmão. Por isso teve que fugir. Sua mãe disse, fuja. Fuja para longe. E assim ele foi. Mas quando ele fugiu, o lugar a qual ele encontrou abrigo foi na casa de um trapaceiro. E ali ele percebeu que ele encontrou um professor. Um trapaceiro professor. Ou seja, dois homens que estavam lutando com Deus. Deus dizendo para eles obedecerem porque Deus tinha o melhor. E eles teimando com Deus. Fazendo tantas perguntas que não tinham necessidade. Buscando coisas a qual Deus não tinha preparado naquele momento ainda para eles. E ali, Jacó sofreu muito. Sofreu por amor, porque no final de tudo, o amor é o maior. Ele é quem vence. Você pode lutar com Deus, mas quando Ele chegar até você, você não vai mais conseguir resistir. Porque Ele vem com amor. Ele coloca o amor no seu coração. E Ele colocou o amor no coração de Jacó. Aquele coração trapaceiro. Bom dia. Ele viu uma mulher. E quando ele viu esta mulher, ele se apaixonou por ela. Como ali onde ele estava era uma escola para que ele pudesse aprender, então exatamente neste momento ele começa a entender o processo. Ali é estipulado para ele um tempo a qual ele precisaria ficar
para que ele pudesse possuir o que ele tanto queria, casar-se com aquela mulher. Ali ele foi enganado. E após ser enganado, ele começou a entender que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. E quando Deus disse para ele: regressa, volte de onde você saiu, ele voltou, e ali Deus cumpriu a obra que ele tinha prometido na vida de Jacó. Se você quiser mais detalhes, leia capítulo 32, que história linda. Essa é a história a qual Deus está dizendo para mim e para você. Você pode até vencer por um dado momento, mas no momento certo eu vou colocar amor no seu coração, e é por causa desse amor que você não vai mais resistir. Lembre-se, Deus é amor, e o amor de Deus é o que vence o mundo. Então cumpra, obedeça ao Senhor, não trapaceie, não pule o processo, porque as consequências que virão é trapaça e quebra de processo. E Deus não quer ver você sofrendo por ser desobediente. Então faça o que a palavra está dizendo para você fazer. E ela diz: então o homem disse: você não mais chamará Jacó, mas sim Israel. Deus está pronto para dizer para você qual que é o novo nome a qual Ele te deu. E é mediante a sua obediência que Ele vai dizer para você: hoje você não se chama mais Eliete. Hoje você se chamará Eliene. Esta sou eu. Ele mudou a minha história. Ele mudou o meu pensamento. Ele mudou a minha maneira de ser, de viver. E é por isso que eu só tenho que agradecer. E eu creio que se você crer e se render ao amor de Deus, você também contará a sua história de gratidão a Deus. E assim, Deus vai cumprir todas as promessas dele na sua vida. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Oh, poderoso e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso, amoroso, oh Deus, de amor e de misericórdia. É por isso que eu estou aqui, por causa do Teu amor. É para Ele que eu me rendo e me entrego. Oh Pai, cumpra em mim o Teu querer, a Tua vontade, não só hoje, mas todos os dias. No nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilhamos a palavra, Deus se alegra. Porque estamos evangelizando, abrindo os olhos de outros Jacós por aí, para que possam entender: eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu posso mudar assim. E isso vai fazer com que eu e você cresça na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.